A Bíblia fala, né? Aliás, um texto que eu queria até ler para você agora, Mateus 24, versículo 12 e 13. Abra a tua Bíblia nesse texto, só para mostrar para você uma coisa interessante. Olha aqui que está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Olha que texto incrível lá. Esse versículo é um alerta para cada um de nós. É um alerta para cada um de nós. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu vou repetir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tá certo? Viu que texto incrível? Agora, olha o versículo 13, presta atenção nisso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que nós precisamos entender? Que precisamos de perseverança. A gente está vendo aqui no mundo, todo mundo aqui, praticamente, quase todo mundo tem celular e fica vendo a internet. Quem não tem, vê na internet do outro. Vê lá na TV e tal as notícias. Está multiplicando muito, de forma astrondosa, o número de pessoas que não querem mais estar no culto na igreja. Está multiplicando. Você vai ver todo dia alguém desanimado. Ah, por que você não está indo? Eu estou desanimado. Eu não estou crendo em mais nada. Aí a Bíblia fala, por que está acontecendo isso? Por que as pessoas estão se esfriando? Por que as pessoas estão desistindo da fé? Volta no versículo 12 para você ver. Por que as pessoas estão parando de congregar? Porque por se multiplicar a iniquidade. Então, a multiplicação da iniquidade faz as pessoas se esfriarem. Aí as pessoas falam assim, olha que eu vou dizer para você, as pessoas falam assim, mas eu não me esfriei com Deus, eu me esfriei com a igreja. Já viu isso? Eu não me esfriei com Deus, Deus mora no meu coração, eu continuo firme com o Senhor, mas eu não quero ir mais para a igreja. Você acha uma combinação perfeita? A pessoa não vir mais para a igreja, mas continuar sendo um adorador ao Senhor? Por exemplo, se a pessoa deixar de congregar, ele vai deixar de cumprir vários princípios bíblicos. Por exemplo, eu não congrego mais, eu não sou mais membro de igreja nenhuma, mas o meu Deus eu não abandono. E como é que você vai tomar a ceia? Fala para mim. Vai participar da ceia sozinho? Ah, mas sozinho funciona. Não funciona. A ceia não funciona sozinho. A ceia é comunhão, é ajuntamento, é igreja, é congregação. Não tem como você tomar ceia sozinho. Então, porque se você tomar ceia sozinho, o pão vai ser somente pão, o suco de uva vai ser somente suco de uva, e você vai estar comendo um pedaço de pão normal. Tudo bem, a gente come pão normal na ceia, mas a gente, quando está em comunhão, a gente participa junto desse momento de corpo de Cristo, que é a igreja. Deu para me entender? Então preste atenção aqui, irmãos, isso é muito sério. A multiplicação da iniquidade na vida dos outros fazem as pessoas se esfriarem. A iniquidade, ela não é só na vida daquele que está se afastando, se esfriando. A iniquidade é na vida dos outros que você está vendo. Então você abre a internet, o Instagram, você vai ver lá, pastor fez isso e aquilo. A mulher lá escandalizou na igreja, falou, a oportunidade está comigo agora. O meu marido, que é pastor aqui,
está ficando com a irmã não sei quando, mulher do sei fulano de tal. E aí o povo vai escandalizando, a iniquidade vai aumentando. Hoje eu vi um pastor confessando um pecado na internet. Um camarada que vive metendo mal em todo mundo, falando de todo mundo, dizendo que igreja é isso, igreja é aquilo, igreja é isso. Pronto, hoje ele estava dizendo: eu quero pedir perdão à minha família, eu quero pedir perdão à igreja, eu quero pedir perdão não sei o quê, porque eu caí. Confessando na internet. Então a iniquidade, querido, ela vai aumentando de tal maneira que vai fazendo as pessoas se esfriarem. Eu duvido que você, em qualquer roda de qualquer conversa, são 3 assuntos que você vê numa roda de conversa. Quais são os assuntos? Igreja, pastor, política e futebol. Principalmente de homem, né? Roda de homem. Aí você vai ver a pessoa conversando. Ah, porque pastor fulano é isso, porque pastor fulano é aquilo. O outro disse na internet: eu ando com o povo do BOP, se encostar vai levar, vai morrer. Aí a pessoa fala: meu pai, o camarada está falando que se encostar ele mata, e é pastor. A iniquidade está aumentando de tal maneira que o esfriamento está chegando na vida de muita gente. Mas aí o versículo 13 eu volto nele para te explicar. Mas aquele que perseverar, aquele que não se escandalizar com essas coisas, aquele que continuar servindo a Deus como antes, eu estou traduzindo o versículo, aquele que não desistir da fé, será o quê? Salvo. Será salvo. Agora, se você for daqueles que desiste, que olha para trás, aí eu queria o versículo 14, olha aqui o versículo 14, olha o que diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando o evangelho atingir, chegar em todo o mundo, em todas as nações, e todas as pessoas souberem quem é Cristo, acontecerá o fim. Amém? Então você está preparado para esse dia? Agora deixa eu te mostrar um conselho aqui importante da Bíblia. Importante da Bíblia. Irmãos, persevere na fé. Persevere, porque eu vou te falar uma coisa. Enquanto tem gente procurando igreja muito animada, porque tem gente que gosta de show, né? Ele gosta de show, ele gosta de igreja que tem show. A igreja onde é um espetáculo, porque você vê aí que os cultos agora não são cultos a Deus. O culto agora é um espetáculo para os homens. Teve um culto na virada do ano aí que teve até circo, piruetas, palhaços, teve shows, né? Dançarinos, não sei se eu não vou falar o nome aqui, mas teve. Então as pessoas não querem culto, eles querem show. Mas deixa eu te falar uma coisa que você vai despertar agora. Quando você vier para um culto, quem deve avaliar se ele é bom ou não, não é você e nem eu. O culto, ele é avaliado por Deus, ele avalia cada um de nós. Porque tem gente que sai de um culto e fala assim: hoje o culto não foi bom, hoje eu não gostei do culto. Ou então, hoje o culto estava animado. Quem somos nós para avaliar o culto que nós oferecemos para Deus? Nós somos prestadores de culto a Deus, e o culto não é para nós, o culto é para Deus, sim ou não? Então tem gente, irmãos, que ele fala assim: eu quero uma igreja animada,
Uma igreja que tem banda, ministério de louvor, dança. A palavra não importa, mas eu quero uma igreja que tenha entretenimento. A maioria das pessoas estão assim. Mas o evangelho do reino, e este evangelho do reino, será pregado. Irmãos, eu te mostro, eu acompanho um monte de igreja por aqui, na internet. Eu não vou em quase nenhuma, mas eu acompanho todas as igrejas que estão na internet. Da região aqui, nossa. Todas elas, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, vários lugares eu acompanho, porque eu vou lá no YouTube e assisto o culto deles. Eu vou lá no Instagram e assisto a palavra. Eu te desafio, a maioria da igreja não prega o evangelho do reino. A maioria das igrejas. A pregação não sou contra, porque de vez em quando a gente precisa disso. Mas todo culto, você vai ter vitória. Esse ano vai ser o melhor ano da tua vida. 12 anos, 12 dias de não sei de que, para 12 meses de conquista. Aí a pessoa, não, eu tenho que ter 12 dias de culto, 12 dias de campanha, para ter 12 meses de vitória. E se durante esses 12 meses aconteceu alguma coisa ruim na tua vida, como é que você fica? Porque às vezes a gente está contando com vitória, mas pode vir um vento, pode vir uma tempestade. Agora eu pergunto, quando o vento vier, a tempestade vier, você vai estar firme ou não? Essa que é a grande pergunta. Mas o pastor me profetizou, me deu uma palavra profética, de que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Aí o que a pessoa pensa o que ele vê na cabeça dele quando ele pensa no melhor ano da vida dele? O que ele pensa? Ele vai ganhar muito dinheiro. Ele pensa logo em dinheiro. Ou então ele pensa logo que, no casamento não vai ter mais briga, discórdia. Ou então ele pensa que todas as doenças dele vai sumir de repente, só porque ele passou 12 dias de campanha para ter 12 meses de vitória. Aí quando chega no final do ano, aí você olha para trás, cadê a vitória? Eu tive vitória esse ano. Qual foi a minha vitória? Quer que eu te fale a minha vitória? Eu vivi o ano passado e estou vivo agora. Essa é a minha grande vitória. A minha grande vitória foi eu ter vivido o ano passado e conseguir estar vivo hoje. Amém ou não? Glória a Deus. Porque eu já tive muitos livramentos. Poderia não estar aqui hoje. E aí? Então, olha o que eu vou explicar para você aqui. O evangelho do reino será pregado a todas as gente, em testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. Agora deixa eu falar aqui para você que está decidido aqui, que talvez vai ver esse vídeo, ou então vou fazer um corte aqui na internet. Eu vou falar para você que está me ouvindo aqui agora. Preste bem atenção que eu vou te falar. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Deus não te prometeu bênção nenhuma. Claro que a bênção já nos acompanha, mas a promessa, não é melhor desligar esse ventilador? Tá com frio? A janela está com frio ali. Tá não? Então tá bom. O que a Bíblia fala? No mundo tereis aflições. Mas eu não vou ter nenhuma vitóriazinha, pastor. Vai! Claro que sim, se você perseverar até o fim, a tua salvação é a tua grande vitória, irmão. O que a gente almeja mais na nossa vida é a nossa salvação. As outras coisas são bônus. As outras coisas vêm de brinde para a gente. Sim ou não? O que a gente conquista é brinde, porque a promessa é a salvação. Agora tem uma coisa que eu vou te mostrar. Abra a Bíblia em Hebreus 10, 25, rapidinho. Vou te mostrar aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu não quero mais congregar, não quero ir mais para a igreja, porque eu não suporto ver a cara daquele irmão, daquela irmã, não sei o quê. Meu querido,
Cada vez que eu falo uma coisa, eu lembro de um versículo. Se eu citar um versículo sobre esse negócio, de você não querer ver a cara de alguém, você está perdido, hein? Olha o que a Bíblia fala lá em Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, não deixando a nossa multa, ou então não deixando vossa congregação. Não abandone a congregação de vocês, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele grande dia. Qual é aquele grande dia? Fala alguém. Qual é o grande dia? O dia do arrebatamento da igreja. Então, se você tá na igreja e você decide desistir da igreja, de congregar, aí aquele dia se chega e você está fora do corpo. E aí, como é que fica? Ah, mas eu sou crente, pastor, eu só não vou na igreja. Esse dia eu conversei com uma pessoa que ele falou assim: eu fui consertar a bicicleta, encher o pneu da bicicleta, e o camarada estava falando assim: está tudo mudado, Deus mandou, proibiu muitas coisas, e esses pastores deixam tudo livre. Aí eu falei: o que, por exemplo? Ele: comer carne de porco. Não pode comer. Não pode comer carne de porco. Eu falei: por quê? Ele disse: está escrito em Deuteronômio. Eu falei: rapaz, é mesmo? É? E você não come por isso? É, porque a Bíblia fala que é para não comer. Aí era sábado, foi ontem sábado. E eu falei: no mesmo livro de Deuteronômio está dizendo para guardar o sábado. Você está trabalhando hoje por quê? E as pessoas, irmãos, coa um mosquito e engole um camelo. Se é para guardar alguma coisa, tem que guardar tudo de uma vez. Por que não guarda tudo? Não, porque a Bíblia fala, porque o dízimo é do Antigo Testamento. Aí eu citei para ele Mateus 23, 23. Vós, escribas, hipócritas e fariseus. Vós, fariseus e escribas hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezai o mais importante da fé, mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí ele falou: ué, então, agora Jesus falou: dai a César o que é de César. O que é de César? Os impostos. Os impostos é de César, a gente tem que pagar. Você pensa que não paga imposto? Em tudo que você consome tem imposto. Mesmo se você não quisesse pagar, você paga. Eu duvido que você não pagou imposto para chegar aqui na igreja hoje. Você veio e pagou imposto. E caro. Então a gente já dá de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Eu perguntei para ele. Ele disse: o que é para Deus é louvar, é adorar, só isso. Isso que é para Deus. Eu falei: e dízimo e oferta não é para Deus? Não, isso Deus não quer mais isso não. Então preste atenção. Eu estou mostrando para você algumas coisas aqui que as pessoas estão buscando subterfúgios para não congregar mais, irmão, para não vir mais para a igreja. Mas nós vamos evangelizar as pessoas que estão perdidas por aí. Então olha o que a Bíblia fala aqui, vou mostrar para você. Uma das coisas que, se a pessoa bobear, ele se esfria por causa disso. Hebreus capítulo 14, versículo
Deixa eu ver se eu vou lembrar. Hebreus capítulo 12, versículo... Não, vou ver aqui na Bíblia, porque esse eu errei, esse eu não estou lembrado. Mas ele é fácil, um versículo que eu falo direto. É um versículo que eu falo ele direto, mas só que agora eu esqueci. Eu falo ele direto. Capítulo 12, versículo 14 e 15. Capítulo 12, versículo 14 e 15. Olha uma coisa que faz a pessoa se afastar da comunhão da igreja. Vou te mostrar o que é. Segue a paz com todos. Se tem uma coisa que tira a pessoa da igreja, é a falta de paz com as pessoas. E outra coisa, o que acontece? O diabo fica te acusando, falando, você não fala com fulano, aí fica lá louvando a Deus, pregando, dando sermão e não sei o que. O diabo te acusa. Então você tem que seguir a paz com todos. E se a pessoa não quiser falar comigo, pastor, não tiver paz comigo, aí não é problema teu, é problema dela. Mas a paz você tem que ter com todos. Outro dia uma pessoa passou por mim e virou assim a cara assim, passou meio assim para não olhar. Eu falei, paz do Senhor, graça e paz. Ai, graça e paz, pastor. Passou longe, eu já chamei, vem cá, paz do Senhor. Então, a gente tem que ter paz com todos. Diz a Bíblia lá, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você tem que ter paz, você tem que ter comunhão, você tem que ter perdão para as pessoas, senão você não vai ver o Senhor. Agora vê o versículo de número 15 agora. Tende cuidado para que ninguém te prive da graça de Deus. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então você tem que ter o máximo cuidado possível para você não se contaminar com a raiz de amargura. Se tem uma coisa que você tem que orar, preste atenção no que eu vou te falar. Se tem uma coisa que você tem que orar, eu geralmente não estou orando para Deus me dar mais nada, não precisa eu orar, eu não peço nada disso a Deus. Mas o que você tem que orar é para Deus limpar o teu coração, só isso. Limpe o teu coração, irmão. Você tem que ter coração limpo. Então, porque você tiver raiz de amargura, a Bíblia fala que você vai contaminar até quem está perto de você. Então, veja bem, é muito importante a pessoa estar na igreja com coração limpo. Coração limpo. Lá o Alex cantou aí, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a obedecer. Você tem que ter um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a viver o querer do Senhor e não teu. Então a gente pensa o quê? Que Deus, né? Deus não faz questão disso. Obrigado, futura diaconisa Vanusa. Então, o que acontece, irmãos? Você tem que ter um coração igual ao coração de Deus. Amém ou não? Abra a Bíblia aí em Provérbio, falando de coração ainda.
Deixa eu achar aqui. Falar sobre coração ainda. Olha aqui. Então, o que você está procurando? Qual é a tua motivação? O que você quer? Provérbios 4, 23. Qual é a tua motivação? O que você espera de um culto? Você tem que ter um culto que você tem entendimento. Eu vou falar disso daqui a pouco. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede o quê? As saídas da vida. Então, eu acho assim, na minha opinião, se você quiser um conselho de um pastor, quando for dormir, Senhor, eu quero, assim como você toma banho para lavar o corpo, você tem que tomar um banho para lavar a alma. E como faz isso? Na oração, quando você for dormir. Senhor, limpa o meu coração. Não fica, tira essa lembrança, essa mágoa do meu coração. Eu acho que essa oração é uma das mais importantes que a gente tem que fazer. Aí quando acordar de manhã, você tem que orar: Senhor, eu quero ter meu coração limpo hoje, não quero nenhuma sujeira no meu coração, nenhum ciscozinho, quero meu coração limpinho para te adorar, porque de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Então, se proteja, se cuide, se guarde, não deixe o teu coração ficar contaminado, não. Teu coração tem que estar vivo, bem, sem contaminação. É isso que a Bíblia fala. Então, essas coisas fazem a pessoa, porque a maioria das pessoas que saem de uma igreja, ele sai, não é por causa de Deus, a maioria. Aliás, eu estava ouvindo o testemunho da filha aquela que você gosta, Yara, da Tanuri, como é o nome dela? Helena Tanuri, que é da Lagoinha, é uma pregadora hoje. A filha dela ficou rebelde, foi para o mundo, falou um monte de coisa, cantou no Diante do Trono, a filha dessa pregadora. E ela foi para o mundo, fez horrores, até lesbianismo ela entrou. Mas agora eu vi um testemunho dela, que está até no meu feed lá no Instagram, testemunho dela dizendo: eu estava com raiva de todo mundo que não deixou eu ser eu, fiquei até com raiva de Deus. Quer dizer, então a pessoa saiu da igreja porque ela queria ser rebelde, não queria que ninguém dominasse a vida dela, tá? Virou uma rebelde, deu um monte de entrevista em vários podcasts aí dizendo que era do mundo agora, que não queria saber de Deus, porque não sei o quê. Pronto, se encontrou com Deus esses dias aí, não quer outra vida. Ela falou: agora eu estou orando todo dia, eu leio a Bíblia direto, eu quero é Deus na minha vida. Você entendeu, irmão? Porque a pessoa, ele vai, daqui a pouco acontece uma coisa com ele tem que voltar rapidinho. Viu o que aconteceu com o filho pródigo? É isso. Então, guarde o teu coração, proteja o teu coração, tua alma, tua vida. Para com amargura, para com ressentimento, tá? Eu acho que é muito prazeroso, é muito bacana a gente. Eu me sinto feliz, eu fico muito feliz quando acontece comigo. Quando alguém me faz muito mal, mas muito mal, e daqui a pouco eu tenho a oportunidade de fazer o bem para ela, eu fico feliz. Quem fica? Eu fico.
a pessoa me fez mal, me perseguiu, falou de mim e tal, fez um montão de coisa contra mim. Aí Deus me dá uma oportunidade de eu fazer o bem para ela. Já aconteceu isso contigo? Eu fico feliz. Falei, meu Deus, Deus me deu uma oportunidade de, em vez de eu amaldiçoar a pessoa, eu abençoo a vida dela. Aí eu fico feliz. Por que você tem que fazer isso? Romanos capítulo 12, versículo 9. Por que você tem que buscar Deus? Senhor, me dá uma oportunidade de eu abençoar fulano que falou de mim. Me dá uma oportunidade, Deus, de eu encontrar com essa pessoa. Me dá uma oportunidade. O que a Bíblia fala? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Próximo versículo. Olha aqui. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, eu tenho que amar de forma fraternal cada pessoa, independente se ele me fez mal ou não, e falar com ele e preferir dar honra a ele. Eu dou honra a ele. Ah, mas ele me fez mal, mas eu dou honra a ele. E passo uma borracha no passado. Olha outro versículo. Olha lá. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no... servindo ao Senhor. Então o que é servir ao Senhor? Aí vai o outro versículo. Olha que coisa interessante. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Legal, né? Agora vai, tem mais um, tem? Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Acho que tem mais um, vamos lá. É isso que eu queria. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Você sabia que a gente tem poder para amaldiçoar? A gente tem poder, mas não é para fazer. Tomara que fulano aconteça isso. Não, você não pode fazer isso. Você tem poder para isso? Tem poder. Deus, Jesus te deu poder, mas não pode fazer. Já é uma coisa que Deus te deu, mas você não pode usar. Para isso, é um poder que você não pode usar. Mas como que Deus me dá um negócio que eu não posso usar? É isso mesmo, Deus não pode. Deus não te deu, Ele te deu, mas não pode usar, que é amaldiçoar os outros. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu sempre falo aqui que a gente estava na Rua da Saudade, eu acho que é na Rua da Saudade, e tinha um homem que perseguia a igreja, e um dia ele precisou de mim. Eu fui lá e socorri ele. Amém? Então pronto. Ah, podia falar desse, você vai morrer para lá. Não, eu botei dentro do carro e levei o hospital. Então você precisa entender isso. Fazer o bem a todas as pessoas, irmão. Essa é a grande questão do Evangelho. Mas eu quero te falar uma coisa. Você vai aprender isso congregando. Porque você vai ter uma semana limpinha, com o coração muito abençoador, na presença de Deus, e você não vai ter um coração sujo, um coração maldoso, um coração, né, que quer desejar o mal para os outros. Não, teu coração é limpo. Agora, para terminar, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Eu posso falar um negócio aqui? Posso? Vou falar aqui para você. Nós precisamos parar de ser místico. O que é ser místico? Vou dar um exemplo para você. Você sabe a igreja que nós começamos, aonde era? A primeira igreja nossa, onde nós abrimos?
na Rua da Saudade. Nós ficamos ali uns 2 anos, né? Uma benção. Foi uma fase bem, um aprendizado para a gente tremendo. A pastora ficava, eu fazia o culto e ela ficava do lado de fora vendendo pipoca, porque a gente tinha que vender pipoca ou então hambúrguer, porque tinha que pagar o aluguel. E naquela época era R$300. Fora a luz que vinha 150, porque ela era, né, naquela época. Então R$450 todo mês, em 2000 não, em 99, calcula R$150 de luz em 99 e R$300 de aluguel em 99, para você ter uma ideia, há 25 anos atrás. Então ela tinha que ficar vendendo pipoca do lado de fora, ou então a gente aí comprou uma chapa de hambúrguer e toma ali hambúrguer, eu fazendo o culto e ela lá do lado de fora, para pagar o aluguel, e a gente ganhou muitas almas para Jesus. Eu lembro que a gente ia para Tinguá batizar, ia para Jaceruba, ou então batizava numa piscina aqui perto. A gente fez muitos batismos ali no Colégio Santo Antônio, na piscina deles, muito batismo. Agora você passa lá onde era a nossa igreja, sabe o que que é? Sabe o que que é lá onde era a nossa igreja? Um centro de macumba. Aí você pergunta, ué, mas nós pisamos naquele território, o Senhor estava ali, agora os demônios se manifestam lá? Sabe por quê, irmão, que se manifesta? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus só estava lá quando a gente estava, no sentido assim, figurativo, né? Então, não tem esse negócio. Agora quer ver outra coisa que eu vou te pegar? Para de acreditar em olho grande, em inveja, em macumba na tua vida, que isso nada vai te pegar, nada. Fica com medo não, irmão. A Bíblia fala que você está protegido pelo Senhor, está guardado pelo Senhor. Nada, mal nenhum vai te acontecer. Não vai acontecer nada com você. Creia nisso. Para de ser místico. É a mesma coisa você acreditar. Por exemplo, a gente vai na casa de alguém, Deus se faz presente na casa daquela pessoa. Rapaz, o poder de Deus, e a pessoa não é nem crente. Lá rola pagode, rola macumba, rola um montão de coisa, e às vezes quando a gente está lá, Deus se faz presente. Meu Pai. E um lugar consagrado a Deus que a gente faz só culto de adoração, por que que não acontece? Porque o problema não está no lugar, está em nós. Então, você é bênção aonde você está. Deu para entender? Você é bênção onde você está. A Bíblia fala, onde você pisar a planta dos vossos pés, será abençoado aquele lugar. Chegou no lugar, abençoou. Chegou no outro lugar, abençoou. Chegou no outro lugar, abençoou. Onde você chegar, tem a bênção de Deus. Quantos creem assim? Diga amém. Onde você chegar, irmão, onde você chegar, os teus passos são passos de fé. Deus, ele é assim que funciona. Amém ou não? Deus abençoe a nossa vida, que você tenha uma semana muito abençoada, no sentido de você ser uma pessoa que não vai ficar contando o dia para chegar domingo, para chegar quinta-feira. Tomara que chegue culto quinta-feira, porque eu quero estar na igreja com meus irmãos. Tem esse desejo, tem essa vontade, em nome de Jesus, tá bom? Para finalizar, Deus abençoe em nome de Jesus.